Olá, ouvintes da Rádio Quintal FM. Olá, Tony Mendes. Feliz sábado para vocês. Aqui é a Vera Lima, da Central Eficaz de Notícias. Neste sábado, nós estamos aqui conversando com a escritora Dorinha Aguiar, jornalista, ambientalista, já recebeu vários prêmios, já foi premiada no Furnas Ouro Azul com o projeto de educação ambiental infanto-juvenil. Dorinha Aguiar é uma pessoa cheia de virtudes, de valores, que traz para a gente aí a empatia, a generosidade. E é com base nisso que nós vamos começar esta entrevista com a Dorinha. Muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. Fale um pouquinho, Dorinha, da sua vida. Quem é você? Porque eu sei que você tem um coração imenso e está trazendo para a gente uma novidade incrível. Fala um pouquinho para a gente de você. Eu comecei o meu trabalho com 16 anos, apaixonei pela profissão e estabeleci um roteiro. Eu ia fazer letras e jornalismo ao mesmo tempo, porque eu queria ser uma correspondente internacional. Aí eu fiz vestibular para comunicação, passei, depois eu fiz outro vestibular para letras, eu fazia jornalismo de manhã e letras à noite. Até que eu me apaixonei e aí eu tive que abandonar letras e fui encaixando a minha profissão no meu casamento, na minha nova vida. Mas eu fui muito feliz. Eu lembro que eu formei em primeiro lugar na UFMG e até naquele semestre, que todo mundo que formava em primeiro lugar já tinha uma vaga no estado de Minas, que era o top do top. Aí tinha muita gente lá, assim, eu não sei por que implicavam com isso, mas não, nós vamos terminar com isso. Falei, olha, eu sou o primeiro lugar, eu não vou me incomodar, porque eu vou fazer um teste lá e vou passar em primeiro lugar e vou pegar a vaga que eu quiser. Então, por mim, vocês podem até tirar isso. E eles tiraram mesmo. E eu fiz o teste e passei em primeiro lugar. E no estado de Minas, de da tarde, eu trabalhei uns 4 anos, eu trabalhava nos dois ao mesmo tempo. Então, eu era revisora no estado de Minas e repórter no Diário da Tarde. Eu nasci para isso, eu nasci para ser jornalista. Então, por razões contrárias à minha vontade, eu tive que abandonar a minha profissão, o exercício da minha profissão, que era um exercício diário, né? Poucos dias antes, um mês antes disso, de eu ter que abandonar, eu fui convidada para fazer um teste na TV Alterosa para ser chefe de um programa que chamava Clube do Pescador. E eu fui selecionada também em primeiro lugar. O primeiro programa seria no Pantanal. E seria já no dia seguinte. Nessa época, eu fui obrigada a abandonar minha profissão. Eu acho que isso é uma experiência muito trágica, sabe, gente? Abandonar aquilo que a gente acha que nasceu para fazer. Eu não gostaria que ninguém abandonasse a profissão, porque é uma dor que a gente carrega diariamente, todos os dias, e dói. Dói. Eu acho que só não sabe o que é isso quem nunca passou por isso. Então, para exercer a minha profissão e continuar colocando o meu perfil no meu trabalho, eu iniciei a escrita de livros. Todos os meus livros têm um perfil jornalístico. Se não são grandes reportagens, como Duas Vidas, que é a história da Guerra do Líbano, ou O Anjo da Rua Termopilon, que já é a história do sobrevivente do Holocausto na Grécia, ou os 50 anos da Escola de Design, né? Todos eles são grandes reportagens. Agora, os livros que são de filosofia, que é essa coleção que nós estamos lançando agora, narrada, As 7 Virtudes, Histórias do Ranchinho do Gavião, bem como a outra, que é para praticar na segunda infância, que é Cidadania e Ética para Criança, que eu fiz com a Cibele, minha filha, eles têm o perfil jornalístico, porque eles têm uma metodologia de pesquisa, têm uma metodologia de inserir um contexto dentro de um fato. Então, todos os meus livros têm esse perfil jornalístico. Olha, gente, a Dorinha é minha amiga. Graças a Deus eu tenho uma amizade como essa. Feliz de quem conhece a Dorinha e está com ela por perto. E você pode
estar com a Dorinha bem pertinho de você através dessa sua maravilhosa obra que traz virtude, que traz a empatia, a compaixão, todos esses sentimentos bons para os nossos corações e de nossas crianças. Então, Dorinha, falar sobre o livro As Sete Virtudes é falar sobre você, sobre o que eu conheço de você, viu? Qual é a importância de ensinar os valores para a criança ou para as crianças de uma forma geral na primeira infância? É uma coisa impressionante porque a gente não aprende isso quando a gente é jovem e está para ser mãe, né, Vera? Sim. Hoje em dia se fala muito nisso, as habilidades socioemocionais. Mas é um investimento, é o maior investimento na criança, é na primeira infância. Porque é na primeira infância que vão traçar o caminho moral, o caminho ético, o caminho do equilíbrio para a vida inteira. É construir na primeira infância, reforçar na segunda infância, que aí eles vão praticar a partir da adolescência. Se não houver esse investimento, a criança vai sobreviver às custas do que ela enxergar, do que ela achar, do que mais Pois marcá-la, é, né? gente, é isso. Até os 5 anos você consegue colocar lá na mente, no coraçãozinho das crianças, aquilo de bom que elas vão carregar pro resto da vida. A Dorinha está nos trazendo todas essas informações úteis, muita coisa eu não sabia. Estou aprendendo aqui com ela agora. Me fala quais são os valores que você trabalha na coleção As Sete Virtudes, Histórias do Ranchinho do Gavião. Então, a Bloom é uma história que vai aprender, vai deixar muito para se pensar, para se construir e para se praticar. Vamos praticar a justiça desde a primeira infância, porque assim a gente vai ser pessoas justas. Eu acho que isso, para ser justo, tem que ter uma série de outras virtudes por trás, sabe? De honestidade, de dedicação, de hombridade, de autenticidade. Então, eu creio que a história da Bluma é uma história bastante didática para a gente aprender muitas outras coisas. Que lindo, hein, Dorinha? Olha, eu gosto muito da galinha bonitinha, da compaixão, esse negócio de chocar os ovinhos de outras espécies. É muito bacana, né? É muito amoroso, gente. Isso é o poder que a gente tem de não enxergar diferenças nas pessoas, de amar todas as pessoas, indiferente do que elas são, do que elas têm, da cor da pele, né? Daquilo que elas gostam. É a bonitinha, essa galinha amorosa. E temos também outras histórias maravilhosas. Mas, Dorinha, quais são os seus projetos? O que você tem desenvolvido nesses tempos de pandemia? Conta mais um pouco pra gente. A pandemia coincidiu com a minha programação de digitalizar meu catálogo de livros infantis e juvenis. E são muitos, mais de 40 livros. Tem sido um grande e longo trabalho, porque os temas vão da filosofia, passando pelos direitos e deveres das crianças, até chegar a temas científicos, que eu tento traduzir para a linguagem popular. Os temas, então, nos exigiram muita revisão de conteúdo, já que as leis mudaram e as ciências da natureza e da saúde mudam todos os dias. Nós estamos vendo o que é coronavírus, né? Então, ainda não terminei essa série sobre doenças de veiculação hídrica, devo terminá-la apenas no final do ano. Mas já concluímos 2 coleções, As Sete Virtudes, Histórias do Ranchinho do Gavião, que agora vamos lançá-la com narração de artistas, então é cheia de emoção. E concluímos também a Cidadania e Ética para Crianças, que tive a alegria de contar com a minha filha advogada, Cibele Aguiar Cadomoto, como coautora. Ambas as coleções já estão disponíveis nas maiores e melhores plataformas e livrarias do Brasil e do mundo. Pois é, pessoal, tá vendo como a pandemia faz as pessoas buscarem outras saídas, né? A Dorinha com essa sua obra maravilhosa aí, colocando tudo, várias línguas, trabalhando de montão. Ela me fala que trabalha de 14 a 16 horas todos os dias para colocar essa linda obra aí à disposição de todo mundo. O que te inspirou a escrever essa coleção, Dorinha? Fale mais um pouco para nós. As Sete Virtudes, Histórias do Ranchinho do Gavião. Eu tive meus filhos muito jovem. Antes dos 23 anos, eu já tinha o Bruno e a Cibele. Naquela época, eu pensava que o meu exemplo de vida seria suficiente para educá-los, mas eu estava enganada.
Eles convivem com um mundo que já está cheio de gente que interfere, que usa as crianças e que influencia os nossos filhos. Um mundo que às vezes se mostra mal, como no caso que nós estamos vivendo hoje do pequeno Henry. Esse tipo de gente psicopática está ao nosso redor, perto de nossas crianças. Passei a estudar a influência do meio em que a criança vive, na sua formação, na formação da sua personalidade há mais de 20 anos. Eu descobri com muito estudo que o meio em que ela vive pode deixar adormecido algum gene de perversidade, porque esse gene já foi comprovado que é hereditário. Então eu construí histórias com o intuito de permitir aos pais educadores traçarem um caminho de empatia para a criança, porque sem empatia ela pode tornar-se psicopata. Infelizmente, é verdade. A educação é muito mais árdua do que eu pensava. Então, cada história que eu construí, eu tive a intenção de favorecer o diálogo com a criança sobre os temas da vida real, tanto da alegria, da imaginação, do amor, quanto também de temas tristes, dolorosos, como a perda de pessoas que a gente ama, que hoje é uma frequência nas nossas vidas, né? A tristeza, a raiva, são emoções reais, estão presentes em todas as fases das nossas vidas. Então, essa coleção foi criada, foi mesmo construída para que o adulto possa sentir essas emoções junto com a criança. Essa narração, que é cheia de emoção, vai permitir ao mediador ter a oportunidade de praticar com a criança a melhor reação a tantos fatos apresentados nos livros. São fatos da vida real. Eu espero que os adultos possam se dedicar esse tempo à formação da personalidade da criança na primeira infância, pois será esse o caminho mental para todas as suas atitudes, por toda a vida. É o que definirá se a criança será ou não feliz. Então, pessoal, a história da Dorinha de ter os filhos muito jovens também coincide com a história de muita gente por aí, talvez até com a sua, não é mesmo? Então, quando a gente tem a família muito jovem, talvez a gente não tenha ainda a maturidade, precisamos ouvir conselho dos avós, dos pais, não é isso? Então, a história da Dorinha pode te inspirar e pode te ajudar. Me fala um pouco mais, Dorinha, sobre as virtudes escritas nesses seus livros, nesta coletânea. Como foi o seu processo de criação? Os meus livros foram desenvolvidos, porque eles não foram escritos, eles foram desenvolvidos para serem multidisciplinar. Então, dentro do livro da bolacha, a gente tem a generosidade. Qual generosidade? A generosidade da Mãe Terra, que nós temos tudo para a gente viver bem com a natureza, né? Nós temos a generosidade da bolacha, que é uma vaquinha que deixa a vovó Lula tirar leite dela. E que quando a vovó precisou de tirar mais, porque tinha muita gente, ela tinha mais leite para doar, né? Então, essa generosidade, ela precisa ter um caminho de mão dupla. Nós precisamos, então é a primeira coisa que a bolacha ensina, que a gente não pode simplesmente adquirir e ser consumista e ir fazendo o contrário que a nossa natureza nos dá. Ser ruins para a natureza, fazendo com que ela vá morrendo em todas as partes dela, porque ela está morrendo muito e no Brasil está um caos. Livros para inspirar, para serem multidisciplinares, ou seja, para ensinar várias coisas, ensinar filosofia, sociologia, história, né? Cidadania, tudo isso é muito importante e tudo isso você encontra nessa obra maravilhosa
da escritora Dorinha Aguiar. E ela já falou aí que você pode acessar as suas redes sociais, pode encontrar o seu trabalho no Instagram, que é no Instagram Dorinha para Ser Feliz. Tá também no Facebook, tá no site da Dorinha, né? Você vai encontrar. Se você tiver alguma dificuldade, só digitar lá um Google Dorinha Aguiar, que você vai encontrar toda essa obra à sua disposição. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco. Obrigada, Tony, por nos abrir esse espaço mais uma vez, deixando um abraço para todo mundo da Quintal FM. Fiquem com Deus, se cuidem, até o próximo sábado.